Vários milagres aconteciam na vida da pessoa sobre quem eram impostas as mãos. O Senhor Jesus praticou isso, ele colocou as mãos sobre as pessoas, até mesmo contradizendo as leis e tradições da época que proibia, por exemplo, um homem tocar a um leproso. Ele tocou e disse: eu quero, fique limpo. Mas que mãos, talvez você perguntam, eram estas? Eram as mãos de uma pessoa que tinha autoridade, unção de Deus para o fazer através do batismo com o Espírito Santo. E nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu vou estar neste domingo pelas 9 horas da manhã na nossa sede internacional. Vamos, na oportunidade, servir a Santa Ceia e realizar a imposição de mãos. E esta autoridade de impor as mãos servia para curar, abençoar, consagrar, batizar nas águas, porque a gente tem que usar as mãos também, né? Como também o batismo com o Espírito Santo, como também um avivamento espiritual. Então veja que a imposição de mãos foi usada por Deus para fazer o trabalho completo, a obra completa. E é o que vai acontecer domingo agora em todos os centros de ajuda à imposição de mãos. Olá a todos, estamos voltando com mais um programa Obreiros em Foco. Olá, Cris. Olá, Rogério. E olá a todos também. Nós hoje vamos falar sobre edificar a casa sobre a rocha ou edificar a casa sobre a areia. E vamos já, de imediato, ler esse trecho bíblico que fala sobre isso, sobre edificar a casa sobre a rocha, que quem faz isso é chamado de prudente, e aquele que constrói a casa sobre a areia é chamado de insensato. Insensato quer dizer aquele que não pensa, né? Faz sem pensar. E quando se faz coisas sem pensar, paga-se caro as consequências por ter feito o que não realmente deveria ter feito. Feito sem pensar. Vamos então a esse trecho bíblico e para comentários você já sabe, à sua disposição há um e-mail, obreiros@iurde.pt. No Facebook dos Obreiros, você também pode opinar e compartilhar vídeos e tudo que lá nós postamos, né? Obreiros em Foco Europa. Cris, por favor, leia para nós esse texto bíblico que fala sobre a rocha e a areia, a edificação. Acompanhe. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7:25. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7:26. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7:27. O que nós podemos então concluir nesses 4 versículos? Primeiramente, o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha. E aí sopra o vento, a tempestade vem com toda a força, as águas batem com ímpeto contra aquela casa, mas ela permanece firme. Aquela casa é inabalável, por quê? Porque ela fora construída sobre a rocha. O homem insensato, e já falamos isso há pouco, o insensato não pensa, o insensato constrói a casa sobre a areia. E aí vem o vento forte, a tempestade vem com toda a fúria, vem as águas e batem com ímpeto contra aquela casa e ela desaba, ela cai. Por quê? Porque fora construída sobre a areia. O que podemos entender disso, Cris, na vida de nós que fazemos a obra, na vida de todos os obreiros e obreiras? Como nós podemos interpretar isso? A nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade,
para que estejamos sempre firmes, venha o que vier. Atravessamos o que tiver que atravessar. Passemos pelo que tivermos que passar. Enfrentamos os problemas que tivermos que enfrentar. Se estivermos alicerçados sobre a rocha, venha o que vier, estaremos firmes para resistir. Agora, se estivermos com a vida na areia, então a tempestade nem precisa ser tão forte. Acabamos por desabar e cair. E, infelizmente, muitos obreiros têm caído. Muitos têm saído fora da obra, saem da igreja, abandonam a Deus, estão perdidos por aí fora, Cris. Podemos dizer assim que a vida edificada sobre a rocha, para nós que fazemos obra de Deus, significa ser a comunhão que nós temos com o próprio Deus. A comunhão que diariamente cada um de nós deve construir com Deus. Sabe, o nosso momento com Deus, o relacionamento que nós temos com Ele diário, que por mais lutas que nós venhamos a enfrentar, que nós que fazemos obra de Deus, vocês, obreiros, estão sujeitos, todos estamos sujeitos a enfrentar lutas na obra e fora dela também, né, no nosso dia-a-dia, mas esses problemas vêm, que nós estamos sujeitos a eles, tribulações por termos assumido a nossa fé no Deus vivo, por fazermos a obra. Muitos obreiros são perseguidos dentro de casa pela família por fazerem a obra, por serem obreiros. Por causa da fé que escolheram professar num Deus vivo. Exatamente, né? Mas se a sua fé, se a sua vida espiritual está edificada sobre a rocha, que a rocha é o Senhor Jesus, pode vir todos os problemas, pode vir tribulação, pode vir injustiça, podem vir momentos difíceis que você vai permanecer. Já sobre a areia, ninguém resiste. Ninguém subsiste, não é isso? A areia é completamente diferente da rocha. Exatamente, não tem sustentação, Exatamente. Né? Tudo que é construído sobre a areia vai acabar por se afundar na própria areia. Então, para nós resumirmos isso, e temos um vídeo ilustrativo para mostrar a todos vocês, basicamente é assim que temos que compreender. Está escrito que o Senhor Jesus é a nossa rocha eterna. Então, quando alicerçamos nossa vida na rocha, alicerçamos em Deus, em Jesus a nossa vida. Através da oração contínua, através do jejum, da santificação, do se afastar do pecado, do mal, de se manter sério, firme, sabe, de guardar a própria salvação. E isso é alicerçar a vida sobre a rocha, porque vestir o uniforme que você veste não te garante a salvação, não. Fazer a obra que você faz não te garante ser salvo, não. Nós não somos salvos pelo que fazemos, e sim pelo que nós somos. Pense nisso. A sua vida, obreiro e obreira, e você que também quer fazer a obra de Deus, sua vida está sobre a areia ou está sobre a rocha? Pense nisso. E sobre comentários, nós já temos aqui alguns, e se você deseja também enviar o seu, obreiros@iurde.pt. Vamos a esse vídeo ilustrativo sobre o homem que constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha e o outro que construiu sobre a areia. Vamos acompanhar, vamos assistir juntos.
interessante, Cris, que esse que construiu a casa dele sobre a areia estava na janela com um ar de preocupado, olhando para os primeiros pingos da chuva e preocupado, quer dizer, é o medo. E nós até temos falado muito sobre o medo. Quem edifica sua casa sobre a areia vai ter sempre muito medo, mas quem constrói sua casa sobre a rocha não tem medo algum, porque está firme, está seguro. Veja que são as bases. Imagina ele sobre a areia movediça, com a água misturada com a areia, se move, fica mole. Imagina ele, podemos imaginar, ele a sentir-se inseguro. Imagina, a casa começou a mexer, os pés dele, a base. Veja que é a base espiritual, podemos trazer para a vida espiritual. A base espiritual tem que ser sempre firme. Temos que estar alicerçados, seguros, onde estamos construídos, onde estamos a construir a nossa vida. Já o que estava sobre a rocha, ele até pôs as mãos para trás, assim, descansado, relaxado, porque ele estava confiante que estava num lugar bem construído. A base estava sólida, uma base forte. E é isso que nós, nossos queridos obreiros, nós que fazemos obra de Deus, temos que ter essa consciência. Onde está alicerçada a nossa vida espiritual? Onde está a nossa fé? Veja que não se edifica de um dia para o outro. Muitas vezes podem-se pensar assim, que chegou-se até ao centro de ajuda, houve aquele processo de libertação, houve um novo nascimento, hoje são obreiros, ok, já estou edificado sobre a rocha. Mas há um processo depois dali, que há que se manter. Veja que se edificou sobre a rocha, mas há outro processo de se manter, de guardar a fé, de guardar a crença que há dentro de nós. E ainda hoje, depois de tanto tempo da pessoa dizer que já está edificada, ela ainda continua edificando-se. Claro, tem que vigiar todos os dias. A edificação é diária, né? A edificação é diária. Nós vamos ter, no dia 28, a noite da edificação. Atenção, 28 de fevereiro, já nesta próxima semana, na sexta-feira, 28 de fevereiro, às 10 da noite, na nossa sede internacional da Europa, a noite da edificação. A sua vida está edificada sobre a rocha ou está edificada sobre a areia? Daqui a pouco, nós vamos mostrar a chamada dessa noite da edificação que vai acontecer em Lisboa, na sede internacional da Europa, e vai ser transmitida para todas as áreas distantes do país. A respeito dessa mensagem que hoje estamos aqui falando e desse vídeo que mostramos, temos vários comentários aqui. Temos o comentário da Célia e já tem alguns outros. Eu vou ler o da Célia e a Cris vai ler o comentário a seguir. A Célia diz aqui no seu comentário o seguinte, vamos ver o que ela diz. Antes de chegarmos à igreja, e porque ainda não temos o conhecimento da verdade, obviamente a nossa vida estava edificada sobre a areia, mas a partir do momento que passamos a conhecer a verdade e nos entregamos a Deus de corpo, alma e espírito, a nossa vida terá mesmo que estar edificada sobre a rocha. E se assim não tem sido, é porque brinca-se com Deus. É a opinião da Célia Neves. Então ela se refere aí que há pessoas a brincarem com Deus quando ainda edificam a sua vida sobre a areia. É óbvio, ela diz aqui, que quando chegamos na igreja, por não termos conhecimento, nossa vida está sobre a areia. Passamos a ter o conhecimento da verdade, nossa vida tem que estar edificada sobre a rocha. Obrigado, Célia, por sua opinião. Cris, temos mais outra opinião, o Maciel dos Santos. A palavra vai de igual modo a todos. A diferença é que um pratica e o outro não. Um está sobre a rocha, o outro sobre a areia. Graças a Deus eu estou sobre a rocha e, como um obreiro, luto para que muitos estejam também sobre a rocha. Maciel dos Santos. Quem está sobre a rocha quer edificar também a outros para lá estarem. Influencia outros para estar também. Numa base sólida. Tudo é a base, Rogério. Maciel, tudo é a base. Se a tua base é a rocha sólida, eu tenho a certeza que todos os problemas, todas as lutas que virão, que surgem, para ti são como nada. Não é? E ele ainda também diz, na sua opinião, que ele também leva outros a serem edificados sobre a rocha. Quem é edificado sobre a rocha tem o prazer de edificar a outros também sobre a rocha.
Temos mais opiniões aqui, mas vamos ler a seguir a essa chamada a noite da edificação, que vai acontecer na sexta-feira, 28 de fevereiro, às 10 da noite, na sede internacional da Europa, na sede da Igreja Universal aqui da Europa, em Lisboa, nessa próxima sexta-feira. Acompanhe. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Responda para si: onde está edificada a sua vida? Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, às 22 horas, noite da edificação, na sede internacional da Europa, em Lisboa, com transmissão para as regiões distantes. O bispo Júlio Freitas e pastores estarão clamando no altar para que a sua vida seja edificada sobre a rocha. Deixa Cristo edificar e uma vida, nova vida. Essa noite da edificação é para todos os obreiros e obreiras e colaboradores do Centro de Ajuda. E também os membros do Força Jovem, os evangelistas e todos os membros da igreja que queiram participar. Então, nessa noite de 28 de fevereiro, às 10 horas, 22 horas, na nossa sede Europa. E será transmitida também para o centro do país, para o norte, também para a margem sul, também para o sul, para o Algarve, para o Alentejo, para as ilhas Açores e Madeira, enfim, todos unidos edificando a sua vida. Vai ser muito forte, não só espírito, Todos Cris. precisamos, a igreja precisa, nós precisamos desse momento com Deus. Sabes, Rogério, no dia a dia, nossos obreiros trabalham muito fora, muitas vezes não têm nem tempo de se dedicar tanto como gostariam à obra, então é uma oportunidade para você, obreiro, nessa noite, se entregar e buscar essa edificação. Todos nós precisamos desse momento com Deus. O bispo Júlio Freitas estará a ministrar esta reunião e todos nós, pastores, juntamente com ele, estaremos realizando um clamor no altar para que a sua vida seja edificada sobre a rocha. A opinião do Rafael sobre o tema de hoje, ele diz assim, aqui a sua opinião, deixa eu abrir aqui o e-mail do Rafael, aqui a opinião dele. Quando edificamos a nossa vida espiritual sobre a rocha, como consequência, acabamos por ver tudo a dar certo na nossa vida conjugal, na família, na saúde e na vida econômica. Assim tem sido comigo. Quanto mais forte estou espiritualmente, muito mais bem-sucedido tenho sido nas outras áreas da minha vida. Rafael do Vale. Olha que bom ouvir isso e ver isso. O Rafael, ele diz tudo, porque o carro-chefe é a vida espiritual. É como um comboio. O vagão, a carruagem mais importante é onde está a máquina, o motor. Então, é lá na frente. A vida espiritual estando bem, fortalecida, alicerçada sobre a rocha, as outras áreas da vida, com certeza, também vão bem. Obrigado, Rafael, por sua opinião. Cris, agora temos a opinião da Vera, não é isso? É isso mesmo. Todos nós somos orientadas a edificar a nossa vida sobre a rocha. Mas eu fico chateada quando vejo entre o povo pessoas teimosas que insistem em edificar suas vidas sobre a areia. Com elas a palavra entra a 10 por um dos ouvidos e sai a 1000 pelo outro. Vera Teixeira. Ela está indignada, não é? Revoltada. Infelizmente é isso, mas veja, Vera, se você
está edificada sobre a rocha, você também vai ter o prazer de levar essa mensagem, de levar essa vida que você tem, essa edificação que você tem sobre a rocha às outras pessoas. Então, haja paciência com essas pessoas que estão mais teimosas dentro da igreja. É para isso que nós que fazemos obra de Deus estamos ali, não é? Para ter paciência com eles. Ela diz que fica chateada com... Que fica chateada. Eu creio que esse chateado, né? É revolta, indignada. É chateada num bom sentido, né? Exatamente. Porque ela vê, é sinal de que é uma obreira que tem atenção... Que está atenta. Ao povo, que dá atenção ao povo. É sinal de que ela atende as pessoas. Exatamente. Porque a obreira que atende o povo, o obreiro que dá atendimento, percebe isso. Então, o que ela percebe na igreja dela? Que as pessoas não lutam tanto para edificarem-se na areia. Exato. Perdão, na rocha. Na rocha, sim. E ela fica indignada, chateada de ver as pessoas com tanto tempo de igreja ainda com suas vidas na areia. Vera, peça a Deus, ora a Deus para que essas pessoas acordem, despertem a tempo para serem edificadas sobre a rocha. Aqui também temos a opinião da Rosana. A Rosana diz assim sobre o tema de hoje: há 16 anos estou na Igreja Universal, mas firme mesmo só há 6 anos. Posso dizer que durante os 10 anos estive em cima da areia, onde não edifiquei a minha vida, em nada, e sempre a vi desmoronar-se. Sei que foi assim porque brinquei com as coisas sérias de Deus. Há 6 anos firmei-me na fé e edifiquei a minha vida sobre a rocha. Venha o que vier, estou firme. Rosana Teles. Obrigado, Rosana. 16 anos na igreja, ela só levou a sério nos últimos 6 anos. Os 10 primeiros anos da sua vida foi a brincar com as coisas sérias de Deus. É a opinião dela, né? Não é nem opinião, né, Cris? É o caso verídico dela. Ela está se abrindo e dizendo que brincou com Deus durante 10 anos. Muito tempo, hein, Cris? Experiências por causa disso. Muito tempo a brincar com Deus, não? 10 anos. 10 anos a brincar com Deus. Bom, obrigado pela sua opinião. Nós vamos agora ao depoimento de uma pessoa que, inclusive, brincou com Deus. Uma senhora casada, sem mais nem menos, sem motivo algum, abandona o marido, abandona a família e vai para as ruas. Veja o que aconteceu com ela. Ela afastou-se, mas voltou a tempo. Preste atenção. Eu frequentava a Igreja Universal. Eu tinha paz, alegria, andava feliz, assim, onde eu ia eu era feliz. Deixei minha fé de lado e fui me afastando da presença de Deus. Eu me afastei devido a problemas na minha vida sentimental. Eu fui esfriando, eu separei do meu marido, eu me separei. Em decorrência dessa separação, eu fui me esfriando na fé. Eu fui morar sozinha, não tinha contato com mais ninguém. De repente, eu decidi me envolver com as amizades antigas. Comecei a ligar para amigas que há muito tempo eu não via. Nessa ligação, eu combinei com elas de ir para a balada. E esse foi meu primeiro dia que eu comecei o fundo do poço mesmo. Foi onde eu me envolvi com pessoas erradas, com vícios. Não usei droga, mas me envolvi com bebedices, com más amizades, com noitadas sem fim. E ali eu me vi muito triste. Triste que dentro de mim havia um grito, só que ninguém me ouvia. Eu passava noites, eu saía 10 da noite, eu só voltava no outro dia, 6 da tarde. Já voltava pensando em sair, já me arrumava e saía de novo para bagunça. Me envolvi com 5 rapazes, um ligava, quando eu estava no telefone com um, já estava recebendo outra ligação. E eu ali mentindo, falando para um, eu vou encontrar você hoje. E já pensando como que eu iria fazer para encontrar ele, sendo que já tinha outro me esperando em tal lugar. E eu chegava a me ficar perdida, tipo, no mesmo lugar encontrar os dois. E me via no meio de muita gente e sempre triste, vazia. Só que fui para casa na mesma noite,
dormir. Quando eu acordei com 2 colegas em casa. Eu sentei na minha cama e olhei e vi aquelas amigas ali sentadas, com aquela cara, todo mundo cansado da noite, triste ali, um vazio. Foi que eu consegui sentar e pensar. Eu sentei e vi o que eu estava fazendo da minha vida. Olha onde eu fui parar. Perdi marido, perdi até meu filho, eu deixei com meu marido, deixei de lado. E fui vivendo uma vida que eu sabia que eu não estava bem, eu não estava feliz. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda. Então eu fiquei sem saber o que fazer, como começar, por onde começar. Recebi um convite do meu irmão para voltar para a Igreja Universal. Eu resolvi voltar. E a minha vida começou a mudar, primeiramente dentro de mim. Dentro de mim eu comecei, depois de muita luta, lógico, um processo, eu comecei a ver a paz, a ter paz dentro de mim. Uma alegria assim que eu não sentia. Tanto que eu cheguei, eu estava triste. Só que começou a vir a paz quando eu entreguei a minha vida para Deus. Comecei a ter paz, alegria. O meu casamento foi restaurado. Meu marido, que não era da igreja, hoje ele vai comigo. Minha família está restaurada. Quero passar até essa paz que eu tenho dentro de mim para quem está me ouvindo agora. Foi através dessa porta que eu consegui a minha salvação. Eu jamais deveria ter saído da presença de Deus. Só havia uma pergunta dentro de mim. Por que eu saí daqui? Por que eu saí daqui? Foi a última frase que ela disse e que muitos também estão dizendo. Talvez você que nos assiste agora é um ex-obreiro, é uma ex-obreira. E assim como esse testemunho, esse caso verídico que acabamos de mostrar, você identifica-se com ele. De repente, é a sua história. Você também um dia afastou-se da igreja. Você afastou-se do centro de ajuda, afastou-se da Igreja Universal, do Reino de Deus. Você quis viver a sua independência, até mesmo independência espiritual. Você até pensou em não querer mais buscar a Deus. E assim como esse depoimento que acabamos de ver, veja que ela quase se perdeu. Envolveu-se com as más companhias, abandonou o marido, abandonou a família. E talvez você, se não fez isso, deve estar pensando em fazer. Não faça isso. E você que já se afastou, volte. Nós queremos lhe ajudar. Volte para os braços de Deus enquanto há tempo, porque depois poderá ser tarde, poderá ser muito tarde. Nós estamos à sua disposição na nossa sede internacional da Europa em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, na freguesia de Marvila, no bairro das Amendoeiras, em Chelas, para lhe dar atenção. Nesse domingo, inclusive, pelas 9 horas da manhã, ali estaremos juntos para dar atendimento a obreiros, a obreiras e a você também que já fez a obra e tem saudade de voltar a ela. Estamos juntos nesse trabalho. E você pode enviar o seu e-mail também para obreiros@iurde.pt. Tudo que nós estamos falando aqui, Cris, tem a ver com o medo, porque no dia 9 de março nós vamos ter o evento do dia Sem Medo. Vai ser o dia do Sem Medo. As pessoas que virão a nós, elas vão vir cheias de medo. Com esse 100 em número, né? 100% medo, cheias de medo, com muitos medos, mas elas vão sair do centro de ajuda, Cris, sem medo algum, porque serão livres. Exatamente, e todos estamos empenhados em resgatar, em trazer de volta essas pessoas, tanto aquelas que já estiveram e se afastaram, como também aquelas que nunca vieram ao centro de ajuda e que sabemos que elas estão cheias de medo, não é? Estamos vivendo neste país, Rogério, problemas económicos, crise, estamos diante de situações difíceis e o que mais se ouve nas ruas é eu tenho medo de perder emprego, eu tenho medo de que o meu senhorio me tire a casa, tenho medo de não conseguir pagar a renda.
tenho medo de perder os meus filhos, um monte de medos. Isso contribui ainda mais para que a pessoa tenha medo, ou quem já tem, isso contribui para que aumente mais o medo no interior dela. No dia 9 de março, nós vamos vencer esse medo. Acompanhe esta chamada sobre o dia 9 de março, o dia do sem medo. Medo. Qual é o seu? Medo até de acreditar. Será possível? A resposta é um grande e sonoro sim. De fato, existem pessoas que têm medo até de crer na possibilidade de reverter para um quadro positivo e favorável todas as situações negativas da sua vida. Ansiedade, angústia, tremores, suores, palpitações, náuseas, falta de ar. Estes são alguns dos sintomas físicos, psicológicos ou emocionais desencadeados por uma situação de medo extremo. 9 de março, o dia que você irá superar todos os seus medos. Domingo, 9h30. Sede Internacional da Europa. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Mais informações, linha Amigo 24 horas ou em iurde.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. E sobre o dia do sem medo, Rogério e companheiros de guerra, já temos aqui alguns comentários. Eu tenho aqui o comentário da Inácia e ela diz assim: temos feito muitas visitas às pessoas afastadas e nas casas que eu tenho ido encontro muitas pessoas sem medo. Achei uma senhora que por causa do medo não sai de casa há um ano. No dia 9 de março estarei na porta da casa dela e não haverá demónio que me impeça de levá-la a este evento. Inácia Maria. Olha, Inácia, eu tenho certeza que tem um demónio na porta da casa dessa senhora, porque olha, Rogério, um ano que ela não sai de casa, com certeza não deve nem ter um só demônio, deve ter vários ali dentro. Não só na porta, Cris, mas dentro daquela casa, dentro da própria pessoa, não é mesmo? Há um ano sem sair de casa. E ainda bem que a Inácia está evangelizando, trabalhando firme e forte para o dia 9 de março. Nada te vai impedir, Inácia, de levar esta senhora ao centro de ajuda para que ela saia sem medo, sem qualquer medo. A Laura também, ela nos escreve o seu e-mail dizendo assim: já tenho confirmadas 11 pessoas para participarem do evento Sem Medo. Estou tão revoltada que eu não aceito ver o diabo ganhando mais almas do que nós que trabalhamos para Deus. Laura Correia, isso mesmo, todos nós temos que estar revoltados, indignados, porque não aceitamos mesmo ver o diabo a ceifar, a ganhar mais almas do que nós. Nós somos de Deus e temos que ganhar almas. Você, obreiro, obreira, está evangelizando para o dia 9 de março? O folheto do Sem Medo você tem levado às pessoas, tem apontado o nome delas, a morada delas, o telefone, o e-mail, para estar sempre em contato, porque no dia 9 de março o centro de ajuda tem que ser pequeno para a multidão que virá até nós. Nós temos aqui mais comentários, Cris. O Sandro Ribeiro também, ele aqui envia-nos a sua opinião, aliás, o seu comentário. Nós, obreiros, não temos que ter medo de falar de Jesus às pessoas. Quando morei nos Estados Unidos, trabalhei com pessoas que faziam parte de uma seita satânica e elas não tinham vergonha nem medo da reação de ninguém quando saíam para falar de Satanás. Sandro Ribeiro. É isso mesmo, Sandro, e é revoltante, não é isso? Obreiros, se vocês têm esse medo, vocês não podem ter esse medo. Se ainda há essa timidez em evangelizar, timidez em assumir a sua fé, timidez em tirar essa pessoa desse medo infernal que ela vive, alguma coisa está errado. Tem que repreender esse medo. Veja que o Sandro, Cris, ele diz que nos Estados Unidos, não é isso? Ele trabalhou com pessoas que faziam parte de uma seita satânica. Ou seja, tinham um pacto com o diabo. Um pacto. E essas pessoas evangelizavam para o diabo. E não tinham vergonha. Elas não tinham timidez de falar de Satanás para as outras pessoas. Nem medo de represálias do que as pessoas fossem fazer ou pensar, medo de ser presas, nada. Exato, já pensou? A pessoa chega para outra na rua, olha, com licença, eu sou de uma seita satânica, eu sou do diabo, sou de Satanás, e vim aqui lhe evangelizar para ir... Já pensou? Fazer um convite.
E a pessoa que está fazendo esse trabalho, ela não se intimida em fazê-lo, não tem medo em assumir que é Dessa seita. da seita, do Satanás, do diabo. Ela assume. Agora imagine nós que somos de Deus, obreiro, obreira, medo de evangelizar, medo de ir às casas das pessoas afastadas, medo de levar pessoas para o dia 9 de março. Quem tem o Espírito Santo não tem medo. Porque sentir o medo até se sente, mas tê-lo, possuí-lo, quem tem o Espírito Santo não pode aceitar ter nem possuir o medo. Pense nisso, pense muito bem nisso. 9 de março, o dia do sem medo, estamos trabalhando forte para esse dia. Uma outra coisa que nós queremos falar nesse programa, já a caminho do final, é o primeiro amor. Cris, você fez recentemente uma reunião com as obreiras da nossa sede em Lisboa e falava sobre esse primeiro amor, porque quando a pessoa perde o primeiro amor, é porque espiritualmente ela está mesmo afundando-se na areia, espiritualmente ela está se deixando ser vencida pelo medo. Ou há casos de acomodação, foi nisso que eu me baseei, de ver, infelizmente, muitas das nossas obreiras deixarem-se levar pelo tempo, que são obreiras, caírem na acomodação, ficarem fracas espiritualmente porque deixaram o primeiro amor, deixaram a prática das primeiras obras, deixaram aquilo que de mais precioso nós temos, que é os nossos humildes começos. Porque o primeiro amor e os humildes começos, como você diz, representa as primeiras obras, a prática das primeiras obras que fazemos. Se nós abandonarmos essas primeiras práticas, se abandonarmos esse primeiro amor, então provamos que não estamos bem espiritualmente. Mas melhor que isso, Cris, foram as suas palavras, a sua orientação às obreiras que nós vamos acompanhar agora. Você lembra do seu primeiro amor? Lembra, Semiclai, como é que era o seu primeiro amor? Por vezes, no primeiro amor nós não tínhamos controle, pode-se assim dizer. Queríamos tanto alcançar aquele objetivo de ganhar almas, de atender as pessoas, que às vezes até nós chegávamos e até eu dou uma comparação que é, queríamos levar aquela pessoa connosco para casa, queríamos cuidar. Então esse primeiro amor demonstra aquele, não o carinho, mas principalmente a dedicação a Deus e querer dar aquela gratidão. Tudo aquilo que Deus nos deu, nós queríamos retribuir ao máximo para aquela pessoa que nós estávamos a cuidar. E até aqueles que nós íamos buscando lá fora para trazer. E eu até falo isso rapidamente porque na semana passada, quando eu estava a trabalhar na reunião, eu olhei, não pelo número, eu olhei para a reunião e vi a reunião vazia. E ao mesmo tempo, eu pensei nesse primeiro amor e me senti hipócrita. No sentido, o que é que eu vou dizer agora a Deus se realmente, no início, eu tinha uma garra de trazer almas, de evangelizar, de estar ali, e hoje parece que já é tão complicado por causa da organização do meu dia, ou seja, o que for. Então, foi como se eu calasse e quisesse simplesmente ouvir a Deus para me responder onde é que estava esse primeiro amor e como é que realmente Ele poderia agir naquele momento. Era porque quando tu começaste no primeiro amor, havia uma intenção. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês? Por que que Deus nos escolheu? O que é que Deus viu em nós para nos escolher para a obra? Por que que somos obreiras hoje? Tínhamos a intenção de ganhar almas. E hoje? Talvez a intenção está mais voltada para nós mesmos, para os nossos afazeres, para aquilo que a gente quer conquistar, e às vezes nós esquecemos um pouco que as almas também estão aqui e precisam de ser ganhas. Veja que tudo está na intenção que está dentro do seu coração. Eu vou pedir para vocês, em breves minutos, fecharem os vossos olhos e lembrarem de quando vocês começaram na obra. Havia uma intenção no vosso coração de servir a Deus, havia uma pureza. Eu creio que não havia esforços, vocês não mediam esforços para estar na igreja, para fazer as coisas com prazer, fazia essas coisas com prazer. Então vai lá atrás, faz uma busca ao seu passado e lembra como é que foi o seu primeiro amor, lembra-te. Porque talvez hoje esse primeiro amor se perdeu, esse amor se esfriou,
ou se não se esfriou ainda, está-se a perder com o tempo. Mas eu creio que hoje, se você reconhecer onde caiu, se reconhecer que a sua intenção não é boa, que a sua intenção não é a mesma intenção que estava no seu coração quando você decidiu ser uma obreira. A sua intenção hoje talvez seja de agradar mais a si mesma, agradar ao homem, mostrar serviço ao pastor, à esposa do pastor, ao seu responsável. E Deus tem ficado em segundo plano. Pensa, obreira, medita. Qual tem sido a sua oferta para Deus? Como você tem se apresentado a Deus? Você tem sido a obreira que faz muito para o homem, faz muito para a igreja, mas não está, de repente, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, ou melhor, que você seja. É fundamental essa mensagem sobre o primeiro amor. E no Apocalipse está escrito, que nós devemos voltar à prática das primeiras obras. O próprio Deus diz: lembra-te de onde caístes. Então a pessoa tem que sempre se lembrar onde ela caiu e voltar à prática das primeiras obras. Essas primeiras obras, Cris, é o primeiro amor. Exato, e não nos deixarmos levar pelo tempo de obra, se somos obreiros há 10, 20, 15 anos ou se somos obreiros há 1 ano. O tempo não quer dizer nada. Estejamos sempre aptos a aprender a cada dia mais e mais. E se você faz isso, apto a aprender cada dia, cada vez mais, você está edificando a sua vida, você está edificando-se a si mesmo. E chegando ao final do programa, nós queremos reforçar o convite para esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, às 10 da noite. A noite da edificação. Essa vigília, que não é uma vigília, porque falando em vigília trata-se de uma noite toda, mas será das 22 horas às 23h30 em Lisboa, na nossa sede. E vai ser transmitida em direto para todas as áreas do país. Então, obreiros no centro do país, em Coimbra, toda a área do centro, como também obreiros do norte, do Porto, do Minho, de Vila Nova de Gaia, como também do Algarve, Alentejo, Ilhas, Açores e Madeira, vão poder acompanhar essa noite da edificação. E nós vamos encerrando o programa, deixando a todos os obreiros essa chamada da noite da edificação, Cris. E lá estaremos juntos com o Bispo Júlio e com todos os obreiros e obreiras. É isso mesmo, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem na fé. Envie-nos comentários sobre o programa de hoje, obreiros@iud.pt. Vá à nossa página do Facebook, Obreiros em Foco Europa. Até lá, tudo de bom para si e também para a sua família. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Responda para si: onde está edificada a sua vida? Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, às 22 horas, Noite da Edificação, na sede internacional da Europa, em Lisboa, com transmissão para as regiões distantes. O Bispo Júlio Freitas e pastores estarão clamando no altar para que a sua vida seja edificada sobre a rocha.